parte de medidores de pressão, vazão e nível, tá? Eu vou apresentar as partes principais para vocês desse material hoje, mas tenho que perguntar se tem alguma dúvida sobre instrumentos de temperatura. Se vocês assistiram o vídeo, se vocês viram o material, se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Não, professor, foi mal. Eu estava enrolado com SCHP e ECM que tem para vocês. Não assisti. O SCHP está dando aulas 100% remota? É, Ó, gente, não tem problema não ter olhado. É importante que vocês em algum momento olhem, se tiver alguma dúvida, mande mensagem para mim. Esse lance de aula remota, no meu ponto de vista, tá? Pode não ser o da UF, mas no meu ponto de vista, flexibiliza bastante a forma de ensino. Tá? Se vocês têm que focar em alguma outra disciplina em um determinado momento, vocês focam, depois organizam o seu tempo para assistir. A questão é, o plano de aula é feito para que vocês consigam dosar a matéria ao longo do semestre. Deixar tudo para o final é bem complicado. Mas, de qualquer forma, o aluno ele está livre para estudar quando bem entender. Esse é o meu ponto de vista. Tem professores que são diferentes, que usam esse tempo que a gente tem de aula síncrona para passar a aula de fato. Mas eu acho que com todos esses recursos que a gente tem, é muito mais efetivo ficar tirando dúvidas nesse momento. Porque quando a gente se reúne, não é para eu ficar passando o conteúdo para vocês, é para eu avaliar se vocês entenderam o conteúdo. Não sei se vocês concordam. Bem, são várias as metodologias de ensino remoto, tá? E a que a gente está usando nesse curso é de sala de aula invertida, onde vocês estudam e o professor, durante a aula, esclarece as dúvidas. Eu tive em 1992 e 93 vários professores que ensinavam assim. Transferência de calor foi assim comigo, termodinâmica foi assim comigo, outras matérias também foram assim. Só que naquela época não tinha computador para todo mundo, não tinha internet e o material geralmente era um livro ou apostila. Agora a gente tem um monte de fonte de informação. Vi que chegou mais gente, chegou a Isis, o Alexandre e a Amanda. Bom dia. As provas já saíram, as notas do questionário. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem via chat sobre como é que foi feita a correção, tá, pessoal? Tudo aquilo que vocês acertaram, eu acabei dando a pontuação máxima. O que não acertou, eu coloquei o que seria o correto na parte de anotações, tá? Então, vocês vão ver lá. E dessa prova aí, a primeira questão, a grande maioria não colocou memorial de cálculo, como chegou nos resultados, nem o código do MATLAB ou do Excel, para mostrar como é que foi feito. A maioria só colocou a resposta. Então, eu tirei um ponto de quem fez isso. A segunda questão, a grande maioria acertou tudo, por isso que as notas estão tão boas. E a terceira questão foi mais a letra D que o pessoal teve dificuldade, tá? Mas teve algumas pessoas que não souberam fazer a terceira questão. Como eu falei no início da aula, eu disponibilizei material de sensores bimetálicos, pesos elétricos, efeito Hall e medição de temperatura segunda-feira. Liberei a primeira lista de exercícios e hoje seria aula para esclarecer dúvidas e apresentar o material de vazão, pressão e nível. Quem é de engenharia aeronáutica vai ver que nessa aula aqui se fala muito dos sensores que vocês já ouviram falar
várias vezes. Venturi, placa de orifício, tubo de Pitot, dentre outras. Os principais princípios já foram vistos. E a gente vai ver esses princípios sendo aplicados para medir pressão, velocidade de escoamento, vazão e nível. Basicamente, o que a gente vai ver é um sensor que vai trabalhar com pressão diferencial. Tem uns conceitos básicos iniciais. Aqui mostra um sensor de pressão. Isso aqui é a saída dos terminais elétricos em cima. Embaixo a entrada no sistema. E uma das características do transmissor de pressão e vazão é que você, além do sensor, tem que fazer o projeto de como ele vai ser instalado. Isso eu falo na aula de redes industriais. Eu mostro um pouco disso lá em redes industriais, onde vão colocar os sensores. Mas, mesmo o pessoal da aeronáutica, isso é responsabilidade do engenheiro aeronáutico. Falar como é que vai ser a tomada de pressão ou a tomada de vazão, em que lugar vai ser instalado. Aqui é um sensor de pressão diferencial, tem 2 entradas, e aqui a gente consegue ver 5 fios, 2 de alimentação, 4 fios, 2 de alimentação e 2 de sinal. Tem sensores manuais como manômetro, e aí a gente vai ver a diferença entre as pressões por uma altura, tá vendo? Seja um bulbo de mercúrio ou não, e a incerteza se dá devido ao menisco, que é a superfície entre o ar e o fluido gera, tá? Aqui tem um detalhe da formação do menisco em manômetro. Vou colocar isso aqui assim, acho que vai ser melhor para vocês. Tem transdutores de pressão por deslocamento, como o tubo de Bourdon, o Foley e o diafragma. É importante notar que a grande maioria dos sensores analógicos são do tipo tubo de Bourdon. Foley é para grandes deslocamentos. E a parte do diafragma, dependendo da geometria dessa placa fina, eu consigo transformar isso aqui também num controlador de pressão, tendo deslocamentos bem definidos, sabe? Quando a pressão está abaixo de tal valor, a placa está retinha. Quando a pressão está acima de tal valor, ela flete inteira, tá? Então a gente tem discretizado 2 estados. Aqui mostra o tubo de Bourdon, como é que ele funciona. Aqui fala as características dele. A gente pode ter um tubo em hélice, um em espiral também. E as características. O Foley, o deslocamento que ele vai causar, tá vendo? São maiores deslocamentos, tem uma mola dentro, e aí vai ter a escada e o ponteiro. E o diafragma, a gente vê o diafragma nessa posição aqui. Cada um deles pode ser instrumentalizado com string gates. E dependendo onde a gente coloca os extensômetros, como esses pontos aqui, a gente vai pegar tração ou compressão. E assim a gente consegue, com esse tipo de elemento, criar uma célula de carga. E essa célula de carga é um sensor de pressão. Como eu disse para vocês, se o diafragma for corrugado, ele sofre deformações maiores e faz com que a gente consiga trabalhar com estados bem definidos. Tem sensores piezoresistivos, onde a gente não vai colocar nem um extensômetro, mas vai colocar um elemento piezoelétrico. Ele serve para pegar as variações de pressão, como bem falado para vocês na aula sobre piezoeletricidade. O elemento ele não consegue perceber variações estáticas, só variações dinâmicas. E aqui eu tenho um sensor de pressão por célula capacitiva. Se vocês notarem, tem pressão dos dois lados, P1 e P2. Se P2 for maior que P1, vai haver uma aproximação de uma placa com a outra, tá? Então vai haver um deslocamento aqui.
E esse ΔD vai fazer com que a capacitância do sistema, e a gente tem os dois terminais aqui, varie, por causa da variação da distância entre as placas. E aqui eu estou mostrando para vocês toda a equalização desse sistema. A distância era D, sofre um ΔD, tem uma pressão exercida, tem uma capacitância inicial, uma distância, um ΔD, uma capacitância de referência. E aí a gente começa a colocar as equações do trabalho, variações de força, em função da variação de pressão, até chegar na relação que a variação de pressão ela vai ser inversamente proporcional a ΔD, já que D é constante, tá? V inicial e V final vai ser calculada, V inicial é fixa. Então, aqui eu tenho uma tensão final, eu tenho um ΔD final e outro ΔD aqui. Então, quando a gente olha essa equação, nitidamente a gente percebe que a variação da pressão é inversamente proporcional à variação da distância ao quadrado. Eu tenho tanto ela aqui quanto ela aqui dentro. Tem um fator que é a primeira potência, que é esse menos VI2 sobre D aqui. E assim a gente vai ter um sensor que não é linear. Se ele não é linear, quando a gente for calibrar, não adianta fazer uma regressão linear. A gente tem que buscar um outro tipo de regressão para conseguir chegar numa curva que represente esse instrumento. É legal falar isso para que vocês compreendam que toda a parte estatística, toda a parte de circuitos elétricos que a gente viu, circuitos eletrônicos que a gente viu, e toda a parte de análise de regressão, ela é aplicada em todos os sensores para que isso vire uma função matemática. E a gente consiga trabalhar com análise computacional e simulação computacional. Como eu disse, a gente tem que ver onde a gente vai instalar o sensor. Normalmente vai ter que furar um vaso de pressão. E a gente tanto pode colocar ele diretamente em contato, ou a gente pode usar um diafragma e uma tubulação, e essa tubulação com um diâmetro D para fazer a conexão. É importante levar em consideração em que posição você está colocando o sensor, porque ele pode causar mudança no regime do sistema, de laminar para turbulento. E tem pontos de pressão adequados. Tudo isso daqui é necessário para que a gente consiga compreender como é que um tubo de Pitot vai funcionar. E a distância dos furos que vão coletar essa pressão com o ponto de início da vareta e também com a curva que ela está fazendo, e esse diâmetro do tubo, tudo isso daí é visto como variável e a gente vai encontrar um erro relativo maior ou menor em função dessas relações, tá? Dá para ver que eu tenho um x sobre d adequado no nível quando a gente está batendo 12 e um xb sobre d, xb é a distância até a curva, adequado quando a gente estiver em 24. Então, esse cara tem que ser o dobro desse, tá? E vai depender do valor em função do valor desse diâmetro. Senão, a gente vai ter um erro relativo muito grande na tomada de pressão desse sistema. Aqui mostra o tubo de Pitot. Tem pressão estática calculada por esses furos nas laterais e a de estagnação por esse furo direto. E o que a gente vai ter é um manômetro diferencial entre um e outro. E é essa diferença de pressão que vai dizer qual é a velocidade do ar. Note a velocidade do ar relativa numa determinada direção. Isso não é a velocidade do aparelho, não é a velocidade do avião. A gente pode, em determinadas
circunstâncias, adotar que é. Mas se tiver vento lateral num valor muito grande, a gente não vai pegar esse vento lateral. Tudo bem até aqui, pessoal? Até que sim. Tranquilo. É engraçado que isso aqui travou para mim. Não está mudando. Vamos ver se agora vai. Então, mostrei para vocês até o tubo de Pitot, como é que ele funciona. Aqui eu vou ter uma figura de um tubo de Pitot instalado numa aeronave. Note que ele tem outros instrumentos em vários lados aqui, tá vendo? Para tentar pegar velocidades em outras direções. Isso aqui é um Pitot do tipo Colli, é um outro tipo de tubo de Pitot, mas vai trabalhar também com pressões diferenciais. Tem os anemômetros a fio, e dado uma velocidade passando aqui, ele vai conseguir me dizer, pode ser fio quente ou filme quente, em função da diferença de temperatura de entrada e saída, qual é a velocidade do fluido que está passando aqui. Um circuito para esse anemômetro é uma ponte de Wheatstone com um amplificador operacional, tá? E o anemômetro fica nesse ponto aqui. Para a gente mensurar a vazão, a gente tem que entender bem o que é escoamento laminar e escoamento turbulento, tá? E porque se a gente coloca o sensor de vazão num regime turbulento, pode ser que a gente tenha, por exemplo, isso aqui é um regime turbulento. O regime laminar está mais próximo desse perfil aqui ou desse perfil aqui, porque a gente vai ter zero nesses pontos. Esse é o intermediário, tá? E dependendo de onde a gente coloca o sensor, a gente não vai conseguir perceber as diferenças de pressão. Mas, basicamente, o que a gente vai ter é uma perda de carga localizada, uma perda de carga conhecida. E essa diferença de altura ou diferença de pressão na entrada e na perda de carga localizada, ela vai aumentar proporcionalmente com a vazão do fluido que está passando por aqui. E você vai ver que a vazão ela é proporcional à velocidade vezes a área e a velocidade ela é proporcional à raiz quadrada dessa altura. Então, quanto maior a vazão, essa altura vai aumentar de forma como se fosse a raiz quadrada dessa velocidade. Ou com o quadrado da velocidade, desculpa. Quanto maior a velocidade, esse h aumenta com o quadrado da velocidade. Uma forma da gente fazer essa perda localizada essa perda de carga localizada é por meio de ventures. Ventures causam perdas de cargas pequenas, então não influi muito no nosso sistema e no sistema que vai comprimir esse fluido. Só que eles têm geometrias complexas, são muito caros de serem feitos, tá? Outra forma é por placa de orifício. Elas são bem mais simples de serem feitas. Na junção de dois tubos, a gente coloca uma placa de orifício que reduz o diâmetro e isso gera uma perda de carga localizada e tem uma coleta de pressão antes e uma coleta de pressão depois. E a gente vai ver que a vazão ela é proporcional à raiz quadrada dessa variação de pressão. Qual é o problema da placa de orifício? A perda de carga é maior. Então, isso faz com que, muitas vezes, o meu sistema de compressão desse fluido tenha que ser superdimensionado por causa dessa placa de orifício.
Porque é a pressão que está depois da placa de orifício que vai entrar no nosso sistema. Só que eles são os instrumentos mais baratos, tá? Além desses caras que fazem uso de diferença de pressão, a gente consegue mensurar a vazão por sensor ultrassônico. São 3 efeitos. Tempo de trânsito, dado um fluido numa determinada direção, com uma determinada vazão, vai haver diferença no tempo de trânsito de uma onda ultrassônica num sentido comparado com a outra. Então, eu tenho 2 sensores ultrassônicos. A gente manda um sinal do 1 para o 2 e do 2 para o 1. A diferença de tempo entre o 2 para o 1 para o 1 para o 2, ela vai ser proporcional à velocidade desse fluido. Proporcional com relação a quê? A velocidade do som nesse fluido ao quadrado vezes essa diferença sobre 2L cosseno de θ. L, cosseno de θ é a distância da 2L cosseno de θ, porque o sinal vai e vem. Basicamente é isso. Θ é esse ângulo entre a horizontal e a direção entre os sensores. Essa é a parte de tempo de trânsito. E ela leva em consideração que como o fluido está trafegando de um lado para o outro, vai ter mais facilidade da onda ultrassônica chegar de 1 para o 2 do que de 2 voltar para o 1. Tá? Basicamente é isso. E aqui a gente consegue aplicar em qualquer fluido que esteja trafegando. A correlação cruzada só dá para ser aplicado em locais que tenham redemoinhos presentes no fluido. Então, não é em qualquer lugar. E eu não posso ter redemoinho demais, eu tenho que ter redemoinhos espaçados, numa distância maior do que o espaçamento entre os dois transmissores e receptores. Eles vão ter uma distância fixa L, e a velocidade do fluido vai ser L sobre a diferença de tempo em que o receptor B percebe com relação ao receptor A. Essa diferença de tempo é que vai dar quanto tempo demorou para eu perceber um redemoinho nessa distância, e a gente pega a velocidade. E a terceira é o efeito Doppler. Aqui o que a gente vai mensurar é a diferença da frequência da onda ultrassônica. A gente manda a onda ultrassônica, tem que ter alguma partícula em suspensão no fluido, então não serve para qualquer fluido, tem que ter partícula em suspensão. Tem uma frequência, no final, um período dessa onda na ida, e é diferente do período da volta. Tá? Então, essa diferença entre a frequência é recebida no transdutor, a gente multiplica isso pela frequência e a velocidade do fluido, do som no fluido considerado, dividido por 2 vezes a frequência transmitida vezes cosseno de θ. Θ é esse ângulo da horizontal com essa visada. Então, ΔF vezes C sobre 2F0 cosseno de θ. F0 a frequência inicial. Então, a gente consegue usar sensores ultrassônicos para mensurar vazão. Aqui eu estou mostrando uma tubulação com medidor de vazão eletromagnético. Além da gente fazer uso de sensores ultrassônicos, dá para usar sensores eletromagnéticos se tiver elemento metálico presente no fluido. Então, eles vão trabalhar semelhantes a essa parte de correlação cruzada. Isso daqui é o medidor em si. E para o nível, a gente pode mensurar nível de diversas formas. Eu estou mostrando as principais, mas não se limita a elas aqui. A gente pode usar um elemento resistivo, que na presença de um fluido a resistência varie, e sem a presença do fluido a resistência tem outro valor. Então, pela medição dessa resistência, a gente consegue inferir qual é a altura do fluido. A mesma coisa para a capacitância, com o nível do fluido. E aqui vai ser diretamente proporcional à altura, porque o que a gente está mudando é o dielétron, e não a distância entre as placas.
Basicamente são esses os pontos que eu gostaria de apresentar para vocês, mas a gente tem essa apresentação disponível para vocês aqui. São 26,12 minutos, explicando mais detalhadamente. E na quarta-feira que vem, a gente esclarece as dúvidas de vocês sobre isso. Professor, Pode falar. lá no técnico eu vi esse peso elétrico, só que a gente fazia para calcular nível. Aí a ideia era o tanque vazio gera uma pressão, o tanque cheio gera uma outra pressão maior. Aí você sabe o nível que o tanque tá. Só que a gente pode usar célula de carga, mas o peso elétrico ele só vai te dar variações dinâmicas do peso. Só serve para a gente verificar qual é a vazão que está saindo de lá, tá? Porque aí a gente vai pegar as diferenças de peso, mas não dá para pegar, só dá para eu inferir qual é o volume que tem lá se eu ficar integrando o sinal dele, tá? Então eu tenho que fazer todo um trabalho de integração do sinal do sensor peso elétrico, Entendi. entendeu? Uhum. Mas eu já vi sensor de nível por aparelho de raio-x, principalmente para questões ligadas a usinas nucleares. Você não pode ter contato com o fluido que está lá, porque ele é radioativo, então tem um sensor que é sensível a raio-x e ele fica recebendo a radiação daquele ambiente e em função da quantidade de radiação que ele recebe, ele infere em que altura está o nível, tá? Já viu o inverso também, que emite um sinal de raio-x num tubo ou num tanque e ele vai dizer qual que é a altura que ele consegue ler. Dá para pôr célula de carga embaixo, como eu falei, a gente vai verificar o peso do tanque. Dá para colocar sensores liga-desliga, como se fossem pequenas boias, e aí a gente sabe discretamente que tem 4 boias que estão colocadas ao longo do tanque, 2 delas estão acionadas, 2 estão desligadas, então a gente está mais ou menos na metade do tanque. Tá? Uhum. Então tem várias formas da gente mensurar nível. Alguma dúvida, pessoal? Bem, Agora eu não, estou tranquilo. parando a gravação. Vocês